E sobre o tamanho e o formato das próteses, Caio? O que você nos fala sobre isso? É a paciente que escolhe? É um comum acordo? O que você sugere para os nossos amigos lá de casa? De fato, André, esse tema é sempre muito polêmico porque as pacientes adoram falar sobre isso, sobre o tipo de implante, se é alta, se é extra alta, se é de 250, 280, 300, enfim. Mas na prática, André, a gente sabe que isso é uma escolha eminentemente técnica, sabe? Eu costumo dar como exemplo o seguinte: você imagina que o meu carro deu um determinado problema, eu não vou para o Google estudar, né, para tentar descobrir qual é a peça que eu tenho que usar, como é que eu vou fazer para resolver aquele problema e discutir com o profissional. Eu escolho o meu mecânico de confiança, entrego a chave na mão dele e delego a ele. Eu espero que ele resolva o problema para mim. E da mesma forma, deveria acontecer nessa situação com a gente, né? Cabe à paciente apenas expor os seus desejos, seus anseios, dizer se acha aquela mama bonita, aquela mama feia, essa grande, essa pequena, essa natural. E ao cirurgião, ao profissional, através da sua experiência, através de bom senso, de uma boa anamnese, de exame físico, analisando uma série de variáveis, definir o melhor material para atingir aquele resultado, né? Além disso, nós particularmente não abrimos mão de uma ferramenta chamada medidor, né? Os medidores que nós usamos são uma espécie de moldes cujo volume se assemelha àquele da prótese que a gente pensa em usar para aquela paciente. Mas definitivamente eu não acho que seja justo a gente delegar à paciente essa responsabilidade de definir, né, questão de volumes, questões de formatos, porque uma amiga colocou assim, assado, porque nós sabemos que cada um tem uma resposta e a probabilidade dela errar é muito grande. E eu quero fazer uma pergunta que às vezes eles vêm para a gente que é clínico ou cardiologista perguntar. Depois que uma moça põe prótese de silicone, como é que ficam os exames em relação ao ultrassom, principalmente a mamografia? André, essa é uma questão importante porque até hoje muitas pacientes acreditam que ao colocar o implante elas irão atrapalhar ou obscurecer a visualização de lesões ou problemas na glândula mamária, sobretudo na hora de fazer a sua mamografia. Mas isso não acontece, né? Boa parte das pacientes hoje são portadoras de prótese e os centros diagnósticos de imagem sabem disso. Então, na hora em que a pessoa vai fazer o seu exame, ela diz que é portadora de prótese e vão ser adotadas determinadas técnicas de imagem que vão permitir, sim, visualizar lesões, fazer diagnósticos, apesar da presença do implante. Além disso, é importante que as pessoas entendam que as próteses elas são colocadas por debaixo da glândula mamária, que é onde acontecem os problemas, e não ao contrário, né? Então, a prótese ela não fica por cima atrapalhando a visualização, ela fica por baixo e vai empurrar a glândula para cima. Então, ela não atrapalha a identificação de lesões, o diagnóstico de tumores. As pessoas podem ficar despreocupadas com relação a isso, da mesma forma que elas podem sim realizar suas mamografias, que por si só já não é um exame realmente tão confortável, mas não é inviável, elas vão poder fazer as suas mamografias normalmente, mesmo com a presença dos seus implantes. E mais uma dúvida, as mulheres que põem prótese de silicone, elas vão poder amamentar depois? André, quando o procedimento realizado é uma mamoplastia redutora ou mesmo uma mastopexia, que são aquelas em que a gente é obrigado a fazer todas aquelas incisões e mexer diretamente ali no parênquima mamário, nós sempre gostamos de avisar as pacientes que numa gravidez, provavelmente a quantidade de leite produzido deve ser comprometida. Não que a paciente fique impossibilitada de exercer o ato da amamentação em si, mas é possível que o leite não seja suficiente. Já em casos em que a gente realiza apenas a mamoplastia de aumento, sobretudo quando o acesso é submamário, que é feito por baixo da glândula, em que a gente faz um descolamento sem mexer na estrutura glandular, que é quem produz o leite, a gente não está alterando em nada aquela estrutura, muito menos mexendo nos ductos lactíferos que vão conduzir o leite até a papila mamária. E por isso, não é de se esperar que haja qualquer alteração numa eventual amamentação. Mesmo para casos de mamoplastia de aumento, cujo acesso é feito ali embaixo da areola, pode ter alteração na quantidade de leite produzido.
Mas quando o acesso é feito lá por baixo da mama, no sulco mamário, nesses casos, realmente a amamentação tende a ser normal. Sensacional, Dr. Caio, muito obrigado por todas essas informações. Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa tinham essas dúvidas e às vezes não sabiam nem a quem perguntar. Então, minha sugestão, se você se candidata a ser uma paciente para cirurgia plástica, primeiro de tudo, você tem que estar com a sua saúde em dia. Você precisará passar com um anestesista e com um cardiologista. Escolher um cirurgião realmente que seja especialista e que inspire confiança em você. Se você gostou dessas informações, vai lá no nosso canal do YouTube e compartilhe essas dicas com as suas amigas e com seus parentes. E eu faço um convite para nos seguir aqui nas nossas mídias sociais e seguir Dr. Caio Costa, tanto no YouTube como no Instagram. Caio, muito obrigado e foi uma honra ter você aqui de novo.